Sou Lunalva Fiuza Chagas, moro em Campinas, sou psicóloga formada pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, me formei em 1979, especialista em psicologia clínica, membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, da Associação Junguiana do Brasil, a JB, e da Internacional, com sede em Zurique, a IAAP. Sou também coordenadora do Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC, que ele responde ao Departamento de Psicologia Arquetípica da JB. Finalizando um curso de família e casais, com uma membro analista da JB de data e fundadora do Instituto do Rio de Janeiro, Paula Pantoja Boechat. Sou professora convidada nas especializações em Psicologia Analítica da Unicamp e do Grupo REMA, da FATEC, no Paraná. Bom, estamos hoje aqui num projeto do IPAC. Então, o IPAC, o Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, ele somado a 8 institutos irmãos, compõe a Associação Junguiana do Brasil. E o IPAC, ele, em março de 2021, completou 22 anos. Nesta ocasião, para celebrarmos a história do IPAC, criamos, então, esse projeto, Entrevistas, que compartilha a trajetória dos seus membros, que fala, então, da matéria-prima que compõe, que constitui o nosso instituto. Hoje temos o prazer de entrevistar a Josiane Fussi Veloso. Ela é psicóloga pela PUCamp, moradora em Campinas, é psicóloga clínica de adultos, adolescentes, crianças e orientação de pais. É membro analista do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, membro da Associação Junguiana do Brasil, a JB, membro da Internacional, com sede em Zurique, a IAAP, especialista em Psicologia Analítica pela Unicamp, especialista em Psicologia do Trânsito pela USF, Universidade de São Francisco. Está finalizando um curso de especialização em psicoterapia infantil e junguiana pelo Instituto Ânima, de Ribeirão Preto. Então, para conhecermos a Josiane, nossa colega e nossa amiga, nessa entrevista, temos como convidadas as analistas, colegas e amigas de muitos anos, Cirlei Lourenço e Ana Carolina Falcone Garcia. A Cirlei Lourenço é a atual presidente do IPAC e diretora de comunicação da JB. Ela é psicóloga, formada pela PUCamp, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, membro da Associação Junguiana do Brasil, a JB, membro da Internacional, com sede em Zurique, a IAAP, especialista em sexualidade humana pela Unicamp, especialista em psicologia analítica pela Unicamp, tem também cursos de extensão e formação em transtornos alimentares pela Unifesp, tem a formação de atendimento a casais e famílias, com Wanda de Ouro, Regina França e Paula Boechat. E Ana Carolina Falcone Garcia, psicóloga pela PUCamp, membro analista de data do IPAC, membro analista da AJB e da Internacional, com sede em Zurique, a IAAP. É mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, Núcleo de Estudos Junguianos, especialista em farmacodependência pela Unifesp, especialista em sexualidade humana pela Unicamp,
Ela é membro do Departamento de Infância e Adolescência da AJB e do Núcleo de Estudos de Psicologia Arquetípica do IPAC. É também autora do livro Desamparo Psíquico, Onde Mora a Inveja, pela editora Sattva. É coautora do livro Paz, Onde Foi que Acertei, volume 2, pela editora Sattva. Então, agora estamos unidas com a Josiane para conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua vida. Então, bem-vinda, Josiane. É um prazer estarmos juntas. Muito obrigada, as três amigas queridas do coração, colegas de jornada. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Você nasceu em Campinas, né, Jô? Sim, sou campineira, nascida em Campinas. Passei a vida toda aqui, ainda estou aqui. Sou filha caçula de 3 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 2 filhos homens, e eu sou a mais nova, que veio após 6 anos. Com essa vinda um pouco tardia, isso me deu vamos dizer assim, o privilégio de ter pais e irmãos cuidadores, né? Que, por ser a caçula e a única menina, eu tinha esse cuidado de todos da família, né? Então, fala um pouquinho como é essa história de família, de onde é que você vem. Então, minha família é uma família típica italiana, dos 2 lados, materno e paterno. A família que tem essa característica acolhedora, comunicativa, bem característica dos italianos, assim, de raiz. A família do meu pai foi uma família com uma origem mais simples. Ele era filho de 7 irmãos, ele era o caçula dos 7. Foi o único dos 7 irmãos que estudou, teve nível universitário concluído e era advogado. Meu pai tinha uma característica sempre de dar muita importância para os estudos, uma pessoa muito estudiosa. As nossas lembranças sempre são dele estudando, lendo, incentivando a gente a conhecer os lugares, sempre nos presenteou com livros. Ele é o responsável pela minha paixão pela mitologia grega, aquele que me apresentou isso muito jovem, e isso me trouxe muitos interesses assim ao longo do meu percurso com a mitologia, porque foi ele que trouxe isso para a minha vida. Os estudos para ele tinham um significado assim muito importante. Ele sempre ensinou para nós que a educação era a maior herança que um pai podia deixar para os filhos, né? E além de qualquer coisa que ele pudesse deixar para nós, né? Então nós crescemos com essa ideia do quanto era importante os estudos e a educação e a continuidade dos estudos também, né? Porque isso é algo que ele falava sempre: a gente nunca deve parar de estudar e de aprender, né? Seja o que for, em qualquer lugar que a gente tiver, o que a gente tem de aprendizado, de conhecimento, vai sempre nos ajudar a se comunicar e trabalhar. A minha mãe já era uma mulher também de uma família italiana. Eram 4 filhos, né? Ela era a filha do meio, vamos dizer, a segunda filha, de 3 mulheres e 1 homem. A família da minha mãe já era uma família, eles tinham fazenda, que inclusive esse bairro que a gente vive hoje era a antiga fazenda da família. Isso trouxe para nós, assim, a família sempre morou nessa região, né? Por um tempo, assim, as irmãs e o meu tio moravam todos na mesma rua, né? As casas na mesma rua. Hoje nós
não moramos na mesma rua, mas moramos ainda no mesmo bairro, preservou essa tradição assim, de família. Uma família muito animada, festiva, que sempre gostou muito de estar festejando a família, né? Então, assim, tudo era motivo para almoço de domingo, Páscoa, Natal, estar podendo unir a família e estar junto, comemorando a família. Então, isso é uma característica muito forte da minha família e que eu tenho isso hoje, né? Também adoro estar entre a família, os amigos, adoro essas pontes entre as famílias, de poder estar conectando a família do pai com a da mãe. São famílias que se dão bem e assim, as festas sempre são inclusivas, né? A gente sempre aumenta os convidados e não diminui, né? E todas as pessoas que chegam, vocês, amigas, sabem, quando a gente comemora, tem sempre as mesmas pessoas e as famílias sempre estão junto com os amigos, né? É uma coisa que, assim, para mim é muito importante. E é algo que eu tento preservar e levar para a vida do meu filho, inclusive, que tem isso já, como tudo que é festa, a família tem que estar junto com os amigos. Família e amigos, a gente andam juntos. O que eu acho interessante, só complementando um pouco do que você está falando, né, Jô? O quanto... eu vou me emocionar. O quanto você desejou sempre constituir a tua família. Isso sempre foi muito, muito importante para você. E aí você falando um pouco dessa origem, né, dessa história ancestral, né, da tua família materna e paterna, isso fica muito claro, assim, quando você conhece o teu marido, o desejo que você tinha tão grande de ser mãe, né, e você conseguiu realizar isso, e eu te vejo plena, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha também, mas assim, constituindo a tua família, né, o quanto é importante. Queria colocar isso, assim, que é emocionante mesmo. Agora, vocês duas, né, Ana Carolina e a Cirlei, esse encontro de hoje é um encontro especial para mim, né? Porque vocês são, para mim, uma unidade. Vocês são individuais e são, ao mesmo tempo, uma unidade de amor, de fidelidade, de amizade profunda e longa, né? As famílias foram crescendo, vocês foram casando, tiveram filhos, né? Eu e Cirlei não tivemos, mas tudo, como disse a Josiane, foi sendo incluído. Então, eu me sinto da família, vocês se sentem da família, e vocês são mais íntimas ainda da Josiane. Eu só entrei, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, no quarto ano de psicologia, mas vocês estão com ela há muito tempo. Então, eu acho que merecemos ouvir, né, um pouco mais dessa amizade, porque a amizade é algo que é cultivado e é tão delicado e é tão difícil ser mantida, e vocês têm uma amizade que não foi maculada, ela só cresceu, né? Eu acho que é a qualidade de cada uma de vocês três que fez esse produto tão importante e que eu aproveito. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho a colocação de vocês, né? Ana Carolina, Cirlei. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque, para mim, as amizades, elas formam vínculos afetivos e familiares. Eu nunca vejo as amizades como assim, alguém que passou pela vida. É como a família, né? A família, a gente tem esse vínculo, eu tenho que agradecer até a família que eu tive por a possibilidade de ter vivido isso, me deu esse desejo de ter uma família e de ter essa família que é aquela que a gente escolhe, que são os amigos, né? Então, é muito importante para mim estar com os amigos, preservar, mesmo nessas correrias, que às vezes a gente não consegue estar tão perto,
eu sempre entendo que o encontro, quando é possível, é como se tivesse parado no último encontro, e não o tempo que isso ocorreu. De poder falar e chorar e comemorar, né? Então, eu vejo as amizades como uma extensão da família. Por isso que eu tento sempre trazer todos para perto, misturo, né? Fazendo as pontes, e assim, devo isso à base familiar que eu tive, porque isso sempre foi muito importante na família, né? Estarmos juntos, comemorarmos a vida, a amizade, a família. Então, assim, e esse tempero italiano, né, José? Isso. Extrovertido, animado, levantando a bola, isso assim, é bem uma característica que é herdado mesmo, né? É um privilégio ter essa experiência. É verdade. Mas eu fico aqui pensando como é que vocês se conheceram, né? Então, nós entramos na universidade e aquele número de alunos, e como que foi, né, que vocês se conheceram? Como começou essa amizade, né? O que é que chamou? Engraçado, né? Eu, com essa característica minha extrovertida, eu faço amizade com todo mundo, né? Assim, eu tô na frente, eu tô no fundo, eu tô atrás, eu tinha afinidade. Se a gente pensar no período da faculdade, a Carol e a Cirlei, elas estavam em grupos diferentes, né? Mas sempre mantinha relação, de conversar, de perguntar. Eu tenho essa coisa de fazer esse trânsito entre os grupos. Eu não fico muito... Esse grupo é o meu. Eu faço esse movimento. E sempre foi assim. Fora da faculdade, criança, eu sempre era aquela que tinha amizade em vários grupos. Eu não tinha uma amiga, eu tinha várias, né? Não, é algo que eu sempre gostei disso. E, assim, a Cirlei, a gente se aproximou um pouco mais. A gente era colegas de classe, mas a gente se aproximou no final no quarto e quinto ano, não foi? Quando você foi morar... Ela foi morar com uma grande amiga, que era minha melhor amiga na época da faculdade, foi morar com ela. E aí a gente se aproximou mais nessa época, e aí ela saiu de um grupo que ela pertencia e ela passou a fazer parte desse grupo que nós tínhamos já, e que é até hoje um grupo de amigas que se encontram, se falam e tudo mais. As pérolas. A Carol, como as pérolas. O nosso grupo é chamado de Pérolas. Que bonito. E a Carol também conhecia da faculdade, era lá da turma, da frente, mas a gente se aproximou mais profundamente nos grupos de estudo, né, Carol? Foram nos grupos de estudo, depois... E aí já começa a fazer a festa de aniversário, aí já convida para os aniversários. A Carol tem uma coisa que eu nunca vou esquecer da Carol, porque a Carol ela faz aniversário no mesmo dia que meu pai. Então, eu nunca vou esquecer do aniversário da Carol. Que teve situações que eu não pude ir no aniversário dela, porque era aniversário do meu pai. Mas a gente sempre tentava comemorar. A gente tentava não fazer no mesmo dia, mas às vezes não dá. Para não deixar de comemorar, né, Carol? Então, foi uma amizade que aumentou e se intensificou depois mesmo da faculdade, né? E pelo universo junguiano, né? Porque isso nos manteve próximas, né? Está fazendo o grupo de estudo, depois pelo IPAC, coordenando os cursos, né, Carol? Dividindo os trabalhos da coordenação de cursos e palestras. Né? O que você lembra, uma Carol? Parceria muito... Não, a Jo é o contraponto daquilo que eu não consigo ter uma pessoa extremamente afetiva, óbvio, está aí, né? Essa característica muito organizada, tem uma clareza das coisas, do que está acontecendo. Então, ela punha toda a ordem naquilo que eu, às vezes, não conseguia fazer a minha gestão das coisas, né? E era uma parceria muito gostosa. Era uma manhã de sábado que a gente tinha de organizar, de estar ali, mas de muita conversa, de uma troca, assim, que eu sinto muita falta. Eu também, Carol. Pensando na pérola, né? As pérolas.
Significa, talvez, que vocês na faculdade é um período que não é só estudo, né? É uma formação de vida. Então, eu acho que vocês três são pérolas, porque também foram arranhadas, né? Uma participou das alegrias, dos sofrimentos, então isso foi também aprofundando muito os laços, né? Por isso as pérolas, né? Então vocês viraram pérolas juntas, né? Sendo compartilhado, né? Eu acredito. É. E com tudo isso, né, Ju, que a gente sempre foi construindo, fala um pouquinho como é que você chegou na psicologia, né? A gente teve outros encontros nesse intervalo entre, né, de trabalhar no IPAC juntas e o grupo de estudos que a gente sempre fez com a Lunalva, que onde a gente foi se estreitando. Mas como é que foi chegar na psicologia? Seu pai é advogado, como a psicologia chegou? Essa história é uma história bem interessante. Eu venho de uma família onde o meu pai e os meus irmãos são advogados, entre outros da família. Então, o direito sempre foi uma área muito presente na nossa vida, né? Então, existia aquela ideia de que, assim, os filhos todos seriam advogados. E, desde muito cedo, eu tinha certeza que era a única coisa que eu não queria ser, era advogado, né? E esse caminho começa eu acredito que foi na escolha ao ir para o ensino médio, qual era o comum? Terminávamos o ensino fundamental e o médio era um médio normal, preparatório, junto com um cursinho, preparando para o universitário. E eu já mudei o caminho, né? Eu já quis fazer um colégio técnico. Eu vou fazer um colégio técnico porque que era um diferencial. E naquela época, estava começando muita questão da informática, essa área de TI começou a vir com muita força. E eu tive a brilhante ideia, de fazer um colégio técnico de processamento de dados, porque eu imaginava que eu ia ser analista de sistemas. E fui para esse colégio fazer o primeiro, era um colégio integral, né? Fui fazer o primeiro ano, e assim, o tempo todo tinha alguma coisa que me dizia que eu não estava no lugar certo. Mas eu adorava aquele lugar, aquela escola, aqueles amigos. Então, eu ficava ali pelo ambiente, pelas amizades, e não pelo que eu estava aprendendo, porque eu não gostava daquilo. Aí eu insisti, fiz o segundo ano. Aí chegou no final do segundo ano, eu falei, não é isso. Eu estou no lugar errado, isso não me pertence, eu não consigo me imaginar nessa área. Aí foi a hora que eu saí, terminei o ensino esse técnico e fui terminar o ensino médio num colégio normal e fazer cursinho. Nesse momento, a ideia do analista de sistema já foi, e aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha sempre alguma coisa dentro de mim que eu queria trabalhar com pessoas, com crianças, e eu fui fazer essa busca, né? Onde eu posso estar? Aí eu lembro que na época eles ofereciam para a gente a orientação vocacional, que eu fiz, e aí surge essa sugestão, né? Porque na verdade eu sempre falo, é uma sugestão, né? A gente tem que ver nossas habilidades. E veio esse olhar, né? Que era para pediatria ou para psicologia. Mas quando eu olhava a pediatria, eu pensava, eu não quero cuidar da saúde das crianças. Eu quero cuidar da saúde, não da saúde física, eu quero cuidar da saúde mental delas, eu quero estar com elas, né? E nesse momento foi a hora que eu falei, não, é psicologia que eu vou fazer. E aí foi assim, aquela guinada, né, de 360 de novo, né? Que foi no começo do ensino médio e depois para o prestar o vestibular. Foi aquele choque, nossa, psicologia, da onde? Por quê? Não, porque eu quero, é isso que eu quero fazer. E, por surpresa, o meu pai super apoiou, falou que era muito bom, que eu ia estudar bastante, ler bastante, que ia ser muito bom, e me apoiou super nesse momento, onde foi importante esse apoio, né? Porque a gente sempre tem essa expectativa, né, de estar agradando, né? E aí também entraram os incentivos que para ele sempre foram muito fortes, que era leitura. Então ele começou a me presentear com livros, inclusive na época do Jung, que eu nem sabia o que era Jung, que eu fui
acessar eles depois, né? E aí começou minha vida dentro da universidade, fazendo psicologia. E, assim, foi o caminho mais certeiro que eu podia ter. Nunca tive dúvida de onde eu estava, o que eu estava fazendo. Desde um momento que eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Todas as fases, até aquelas que a gente falava que eram as mais chatas, eu curti, eu gostei, porque eu estava vivendo um momento de uma área que para mim estava me trazendo muita satisfação. Os amigos também, porque a universidade traz isso, né? Novas pessoas, novos amigos, né? Então, assim, eu passei por esses anos da faculdade, assim, muito bem, muito feliz, sempre sabendo onde eu queria estar, com amigas maravilhosas como vocês, que eu tenho até hoje na minha vida. Então, assim, foi um caminho de alma mesmo, sabe? Que, assim, me trazia. E aí, fazendo até um paralelo, né? Eu não fui analista de sistema, mas eu virei analista junguiana. Então, acredito que lá atrás já tinha um chamado que eu, na minha adolescência, e na imaturidade, não sabia, mas que já tinha algo dizendo, né? Eu me tornei uma analista junguiana, né? Agora, eu fico imaginando esse tempo de faculdade, porque principalmente a Cirlei, né, ela se tornou, se eu não me engano, um membro da família, né? Ela era uma irmã. Você teve irmãos e teve essa irmã, porque ela estava sempre na família, ela foi acolhida na família, né, por ser de fora, ser de americana, né? Você deve ter aí uma memória bem efetiva, né, Cirlei? Amiga e irmã. Nós vivemos muitas coisas juntas, muitas coisas. Foi extremamente importante no meu processo de vida. E eu tenho certeza que fui também no dela. Certeza. Ainda é. Vocês eram confundidas, não é? No começo do IPAC. O Raul chamava, às vezes brincando e de propósito, né? Trocava o nome das duas. Ele e o Alessandro, e aí o Joel pegou essa brincadeira e começava. E todo mundo achava que a gente era irmã, né, Cirlei? Onde a gente ia, vocês são irmãs? E a gente olhava uma para a outra, ria, e falava, nossa, mas a gente é tão diferente. Para nós, não. Para nós, vocês eram irmãs. E a gente ria, e eu ainda brincava, não, ela que é mais velha, viu? E assim, mas eu acho que a sintonia, né? Eu acho que a sintonia de nós duas, né? Eu acho que... Porque éramos muito juntas, muito grudadas, assim. A Jo foi minha madrinha de casamento, estive lá no dia do casamento dela também, no civil. E você também foi a minha, né? No civil. E, assim, foi um momento, assim, uma história muito, muito importante que começou lá na faculdade, né? Um acolhimento, esse coração, assim, enorme que você tem, né, Jo? Muitas coisas nós vivemos, a Lu Nova tem razão, muitas coisas. Foi uma outra irmã que eu tive na vida. E eu aprendi com vocês três muitas coisas, aprendo ainda, né? Tenho muito orgulho de vocês três, muito orgulho, né? E o que vocês significam no IPAC também. Então, eu acho que da vida é isso que nós levamos. Eu tenho aí essas pérolas, essas 3 pérolas que eu ganhei e que só me trazem realmente orgulho, alegria, ética, profissionalismo, garra, vocês são incansáveis, né? Mas hoje é o dia da Jo. Mas que nós somos uma unidade. Isso, Então, quando se fala de uma, se fala de outra também, né? Então, a Cirlei alcança tantos lugares e constrói tantas áreas, né? Da JB, do IPAC, que nós nos sentimos com ela, como se fôssemos ela também. Então, é uma unidade, realmente.
E aí eu tive esse prazer de conhecê-las no 4º ano de psicologia. Então, quando a Vera Cury me convidou para dar um seminário sobre Jung, né? Eram convidados vários, de várias linhas, para vocês conhecerem, né? No 4º ano. E aí eu tive essa alegria de conhecê-las, né? Eu posso dizer que esse foi o primeiro contato com o Jung, foi nesse dia, né? Porque a faculdade nos trazia a vivência da psicanálise e a comportamental, né? E aí, nessa disciplina, ela pede para os grupos trazerem profissionais de outras abordagens para poder mostrar para a gente que tinham outras abordagens. E aí foi nesse dia a primeira vez que eu ouvi falar de Jung, e já me encantei nessa palestra da Vera, onde a Lunalva pôde... Foi meu primeiro contato com a psicologia junguiana e com a Lunalva. Então, ela entrou nesse dia na minha vida e ela não saiu mais, né? Aí ela falou sobre Jung, e eu, naquele momento, eu já me apaixonei pela teoria e queria fazer a análise junguiana com algum junguiano. E na nossa sala tinham 2 amigas, que é a Liliana e a Andréia, que faziam análise junguiana, e aí elas comentaram isso comigo e eu falei, me passa o contato que eu quero fazer. Foi quando elas me passaram o contato da Elizabeth Zimmermann, que na época era uma das poucas analistas junguianas que tinha em Campinas, que tinha acabado de voltar de Zurique, que trabalhava com Sandy Clay, que também é outra paixão que eu tenho. E assim, eu quis viver essa história, né, de conhecer a análise junguiana, e ela foi meu primeiro contato. Depois desse contato com a análise junguiana, aí nós concluímos a faculdade, eu já iniciei os grupos de estudo com a Lunalva, que inclusive foi a Cirlei, que estava nesse grupo, me ligou e falou, Jô, tem um grupo, vamos fazer? E já começou, teve 1 ou 2 encontros. Falei, eu vou. Então, assim, aí ela foi uma iniciativa dela. Você estava nesse grupo já, Carol? Eu estava. No primeiro? Dos sonhos e reflexões. Foi nesse que a gente começou, né? Foi esse aí, 97. Nossa, vocês são boas de data. A Cirlei sempre te puxando, né, para essa parte. E ela, vamos, tá bom, vamos. Aí eu fui para o grupo de estudos e aí mantive o contato com a Cirlei e foi nesse momento que eu me reaproximo da Carol de outra forma, né? Aí que a nossa amizade consolida mesmo, porque foram vários grupos de estudo. E esse universo junguiano aí passou a fazer parte da minha vida. Porque depois da Elizabeth Zimmermann, eu fiz análise com o Edson Apolinário, que era um analista da SBPA, e depois do Edson com o Joel Salles Giglio, né, que é outro analista junguiano também, que me acompanha durante a formação. Então, assim, a teoria junguiana, ela entrou ali no 4º ano da faculdade e ela nunca mais saiu. Porque depois dela, após os grupos, continuando os grupos de estudo, né? Aí eu fiz a formação, a especialização na Unicamp, essa especialização que também fiz junto com a Cirlei, e naquela época você não pôde fazer, né, Carol? Você fez depois, não. Né? Eu lembro que a gente... eu não fiz... Você foi para a Itália, não foi, nessa época? Foi o período que eu estava fora. Você foi. Aí eu e a Cirlei fizemos juntas, né, a especialização da Unicamp. E quando terminou a especialização da Unicamp, a gente já emendou na formação. Né? Então, assim... E juntas também, né, Cirlei? Nos candidatamos, né? Nos candidatamos a sermos candidatas. Eu me lembro de todos os encontros que tinham, alguém postava alguma coisa, a gente ia lá, fazia, não perdia um, e ia atrás do Joel. Quando vai abrir turma nova? Quando vai abrir turma nova? A gente ficou perseguindo ele mesmo para poder entrar, né, fazer parte desse processo da formação, que foi também uma experiência, assim, ímpar na vida, né? Eu falo estudar Jung, estudar... A formação a Carol fez depois também. Eu fiz depois. Eu entrei porque depois. Aí eu acho que você ficou grávida, não foi? O caso, eu não me lembro.
Aí ela É não porque pôde, como ela eu fez não na outra turma. consegui, eu estava terminando o mestrado quando vocês entraram para a formação, aí eu tive que aguardar É o tempo verdade. das coisas. Não É. dava para fazer os dois. Mas a gente estava junto sempre, né? Vamos Mas participando dos a gente não congressos. tava, a gente só não estava na mesma turma, porque a gente continuou fazendo tudo no plano do bastidor. Nos bastidores da vida, a gente Os estava sempre junto. simpósios, né? Tudo que tinha na área, a gente não perdia um, né? A É gente verdade. realmente estava ali dentro. Então, Ju, você contou da onde a gente se conheceu, né? Você traz todo esse processo de formação da analista que você é, todo o caminho do Jung na sua vida. Mas a gente sabe que tem outras coisas que você faz, outros braços muito importantes na sua atuação profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, além da formação junguiana, eu sempre tive duas questões dentro de mim. O trabalho com criança, e o Jung não tinha esse olhar, essa formação, tanto é que eu estou fazendo hoje uma formação em psicoterapia infantil junguiana, porque isso não existia, a gente fazia cursos, ouvia palestras, assim, mas não tinha uma formação. Então, nesse trajeto, eu sempre tentei também me aprofundar na área infantil, que aí é onde o que mais fornecia material era a psicanálise, né, infantil, foi onde eu fiz uma formação no Pieron de psicanálise infantil e participava de encontros e de cursos para poder me aprofundar nessa área infantil. Só que nesse caminho também, eu fiz uma especialização que foi de psicologia do trânsito. E eu atuo com isso até hoje, faço avaliação psicológica do trânsito. Então, eu tenho duas áreas de atuação, né? A psicologia clínica e a do trânsito. A psicologia do trânsito, ela entrou na minha vida de uma maneira, assim, inesperada, né? Uma amiga que falou sobre isso e eu lembro que foi bem na época da especialização da Unicamp e eu fui fazer ela também, né? E, assim, hoje eu entendo o que significa essa psicologia do trânsito na minha vida, né? Porque se a gente pensar que eu vinha de uma área da família onde o direito predominava, né? Eu acabei encontrando uma saída para estar próxima disso também, porque o que seria a psicologia do trânsito? A gente trabalha com lei, a gente trabalha responde a um delegado do trânsito, a gente trabalha com uma avaliação com testagem, né, que é uma coisa assim que é mais concreta, né? Então, assim, eu acabei encontrando dentro da psicologia também, né, um ser a filha do pai, mesmo dentro da minha área, né? Eu não precisei fazer o direito para ser a filha. Eu pude ser psicóloga e trabalhar com uma área dentro da psicologia que estaria atendendo a isso, né? E isso eu fui entender muito mais tarde, né? Porque, assim, sempre foi uma área que eu também gostei de trabalhar. Nunca tive o preconceito que algumas pessoas têm. Eu gosto de estar com as pessoas, eu sempre digo que a avaliação não é só teste, mais de 50% de uma avaliação é entrevista. E o que é entrevista, né? É você ter esse olhar do outro, né? Que o teste às vezes não vai ter, né? Muitas vezes não tem, e que você vai numa entrevista, né, ser a psicóloga mesmo, de estar tendo esse feeling, né, de poder estar ouvindo e entendendo o que está acontecendo, e não só avaliando o que um teste te traz de dado quantitativo. E então ela trouxe essa possibilidade na minha vida e que ela caminha junto. Então, atualmente, eu trabalho com essas duas vertentes e continuo os estudos, que aí surgiu essa possibilidade também de eu poder combinar as duas coisas que eu mais gostava, que era a psicologia junguiana e o trabalho com infantil. E isso quem traz, a nossa amiga, que também é do Instituto, a Idalina, ela vai para Zurique, faz essa formação e ela traz essa formação para nós, né? E aí hoje eu estou fazendo a comunhão dos dois amores, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes
E família, porque a gente não pode deixar de dizer que quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com a família, né? É um trabalho, não é isolado. Você pode atender só o adulto? Pode, mas você não pode atender só a criança. Você tem que atender a criança, os pais, todas as pessoas que envolvem essa criança. E quando não, os adultos que nos chegam não tem dentro de si as crianças feridas que precisam ser acolhidas e tratadas. Então, esse é o meu caminho aí dentro da psicologia e do trabalho. Muito legal. É um caminho bastante rico e simbólico, né, Jo? Você consegue fazer, assim, para mim, ficou muito claro, assim, o caminho que você percorreu agora, nesse momento, quando você fala do trânsito, essa coisa da profissão dos seus pais, do seu pai, dos seus irmãos, e aquilo, o chamado que você teve para a psicologia, né? Então, a gente consegue observar, através da tua fala, o quanto você é obstinada com as coisas, com a escuta daquilo que é te chamado, né? Com esse chamado dentro de você, o quanto você dá ouvido e um lugar para isso que te chama aí dentro. E um dos chamados que eu vejo também, assim, acompanhando a tua história, é essa capacidade que você tem de abrir e de fechar ciclos na vida, né? E eu me lembro que ao final da formação do processo dos 3 anos, né, na época da formação de analista, Seminários, né? dos seminários, dos seminários, você aceitou um chamado também que veio assim dentro da tua alma muito forte. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa experiência que você teve de encontro com você mesmo. Foi minha famosa viagem para a Grécia, né? Foi no momento que eu estava finalizando um ciclo, e assim, eu encontrei uma forma de fazer esse fechamento como eu fiz essa viagem. Foi uma viagem que no início foi até meio considerada uma coisa de louco, porque assim, eu fui sozinha. Vamos, eu me lembro de ter convidado você também. Convidei você, convidei Dalina, ninguém quis. Eu vou. Eu tenho muito isso, né? Se tem que ir, vai sem medo. Que aí a coisa vai acontecer. E aí eu fiz essa viagem para a Grécia, que foi um mês, onde eu fiz todo o cronograma de onde eu queria ir, porque as viagens são muito assim, pontos turísticos, né? E eu tinha lugares, eu queria ir para Creta, eu queria ir para Rhodes, eu queria fazer esses passeios que não estavam incluídos dentro de um roteiro. Então, não tinha nem como eu fazer por algum lugar, assim, uma viagem num grupo. E fui fazer essa viagem durante 30 dias, superando vários assim, limites meus, assim, de alugar carro num país que não falava assim, mal inglês, falava grego, literalmente era grego, mas eu tinha na minha cabeça, eu sou turista, eu estou aqui, eles que têm que me entender. E eu falava o que eu queria, mostrava no mapa, ia procurando, de um lugar que eu ia para o outro, eu pegava aqueles roteiros de turismo, onde queria ir, e mostrava, e assim fui. E assim, não tinha Google Tradutor, né? Não tinha Google Tradutor, não tinha Waze, não tinha, nem sei se tinha Google Maps. Aliás, os celulares eram analógicos, não tinha essa coisa que tem hoje. Eu lembro de ter levado um celularzinho da TIM, que eu comprei para levar, porque tinha, era a única coisa que pegava lá. Que aqui não tinha, era novo a TIM ainda. Para poder fazer uma comunicação, que pouco eu fiz, né? Porque eu queria conhecer, fazer, e assim, cada local que eu entrei, cada local que eu pude conhecer, teve um significado assim indescritível. Inclusive, eu trouxe até areia do templo de Delfos para pôr na minha caixa de areia. Porque eu falava, não, tem que ter areia sagrada na minha caixa de areia. Trouxe conchas de lá, que até hoje eu tenho,
que eu ponho na minha Trouxe caixa. aqueles vasos para mim, aqui atrás, Trouxe. do lado do Gustavo ali. Trouxe para a Cirlei também na época. Então, assim, foi uma viagem que foi um marco, porque ela trazia uma história, assim, eu ouvi falar de mitologia a primeira vez pelo meu pai. Ele que contou, ele que me mostrou, e aquilo já nasceu dentro, já plantou em mim uma semente, assim, de conhecer, né? E tinha essa vontade. E nesse momento dessa transição, foi muito importante, porque foi a realização, né, de algo de um sonho e o final e o encerramento de um ciclo. Foi um momento assim muito importante de transição e que marcou muito minha vida mesmo. Você mergulha nessa civilização e recebe outras deusas, né? Foi um caminho, foi uma experiência de célfica mesmo, assim. Acho que foi a grande virada na tua vida. Bebeu dessa fonte, né? Você bebeu da fonte original. E em apresentada pelo aspectos, teu pai, né? Jo, e apresentada pelo teu pai para elaborar também algumas questões muito pessoais tuas, né? Interessante, acabei de pensar nisso agora, né? Então, assim, foi um resgate dessa mulher dessa deusa, né? Dessas deusas que a Lunalva traz agora, e tendo essa figura paterna, onde você foi elaborar questões muito íntimas e pessoais tuas, e dali também ressurge uma outra mulher, uma outra pessoa, né? Já estava dentro de você, a semente já estava lá, só precisava realmente fazer com que ela viesse à tona e você enxergar isso, né? Eu acho que essa a viagem, quando você faz uma viagem sozinha, ela faz você estar em contato muito com você, né? É uma conexão muito grande, é tudo novo. É tudo novo. E eu acho que esse marco dessa viagem é assim, é a transição da filha para a mulher. Né? Então, se pensar nesse olhar ele me apresenta isso, mas assim, foi muito pontual, porque aquela viagem me pôde mostrar que eu tinha condições de fazer o que eu quisesse sozinha, né? Que eu poderia chegar onde eu quisesse, e muda mesmo, muda a chave, porque ali volta uma pessoa 100% focada em trabalho, em estudo, em viver aquela você, fase. Né? No seu sentido. É bem isso, né? Foi bem a transição da filha para aquela ideia, né, de filha que tinha uma ideia anterior, né, de uma filha que depois de filha tinha que casar, e essa viagem mudou isso. Não é bem assim. Eu posso ser a mulher, eu fui a filha, e eu me torno a mulher profissional, psicóloga, foco nesse caminho, e nunca deixando de lado a ideia inicial de uma família, porque isso tem um peso muito importante, sempre teve para mim. Só não era para aquele momento. Então, e aí, pensando na questão dos ciclos, eu funciono assim, né? Eu fui para esse ciclo, então eu vou investir nisso. O trabalho, os estudos, e aí eu fiquei focada nisso, mas eu nunca deixei de pensar na questão da família. Eu sabia que ia ter o momento certo, ia ser um outro ciclo que iria se iniciar, mas num outro momento. E isso me deixa... só que isso me deixa segura estar dentro desse caminho, né? A coisa não fica solta, porque se fica muito solto, isso não me traz. Sabe que ouvindo a Cirlei, né, e eu acho que não só essa parte da tua vida, mas essa especialmente, eu acho que ela teria mesmo que trazer, porque eu fiz uma imagem de nós todas com você, mas a Cirlei como essa, que sempre foi ali a irmã, né? A irmã, é como se ela ficasse aguardando a sua volta. Tem alguma coisa na relação de vocês que é muito bonita,
E o mais bonito é que é silencioso, talvez nem vocês sintam isso, né? Eu não sei, nesse momento eu me uno à Carol, eu acho que nós duas conseguimos sentir que entre elas tem uma história silenciosa, profunda e eterna, né? E onde a Cirlei fica aqui, nós ficamos torcendo por você, mas ela fica aguardando a sua volta e certa, não é, Cir? Certa de que ela conseguiria. Eu vejo esse elo, por isso tinha que ser você a trazer essa história. E enquanto eu vou ouvindo e vou sentindo vocês três, né? Eu penso que o seu pai, então, nesse momento, a função dele, ele te oferece a saída do labirinto, vamos dizer, né? Ele não ele toma, como se algo nele do feminino, de uma ânima que era toda ligada na mitologia, né? Esse lado do seu pai sensível à mitologia, às histórias, aos temas. É como se ele, nesse instante, te entregasse, né? Uma figura feminina nele, esse fio de Ariadne que tira você de um lugar onde realmente poderia torcer a sua história, poderia diminuir a sua história, poderia reduzir o teu potencial. E aí ele te retira e te joga lá, né? No mar, no azul intenso da Grécia, na mitologia, na areia, e aí você se banha, não é, Cirlei? Não é isso que você sentia daqui? Ela sofreu daqui, né? Eu lembro que ela ficou te esperando, eu acho isso lindo na relação de vocês duas, né? Você falando isso agora, eu penso que uma das questões que eu fiz de conhecer um dos lugares era Creta. Eu quis ir lá, conhecer o labirinto do Minotauro. Labirinto. Eu fui no local que eles falavam que era o labirinto do Minotauro. Eu entrei por lá, né? Eu andei por lá e assim faz muito sentido, porque lá atrás foi plantada uma semente que no decorrer da minha vida virou um fio. O fio de Ariadne, adorei essa analogia, porque assim foi o recurso, né? Tinha que ser ali, né? Tinha que ser lá e por lá, e sozinha, né? Assim, incrível, hoje eu entendo incrível, o porquê. Né? A psique, né? O sozinha. Sim, é incrível essa formação, essa estrutura da psique, né? Eu vejo assim, vocês três, né? E as duas estruturas, elas duas te acompanhando, cada uma numa qualidade, né? E eu só ouvindo, eu só ouvia o que uma trazia, o que a outra trazia, expectativa, mas é muito bonita essa amizade, né? Continua, Cirlei. E aí acho que algumas coisas foram acontecendo, né, na tua vida, né, Jô? Assim, teve, não sei quanto tempo depois, mas você teve uma perda muito significativa na sua vida. Por isso que eu retomo essa coisa dos ciclos, né? Tudo foi acontecendo em ciclos, né? Olhando isso hoje, eu não tinha tido esse olhar, né? Que era né? Eu sempre vou vivendo, né? Eu não faço esse planejamento que até eu falo, eu devia ser mais organizada. Vocês dizem, não, você é organizada. Eu acho que quando eu digo que eu não sou organizada, é nessa coisa de não ser premeditada. Eu não consigo fazer a coisa assim. Você não se preocupa com o futuro, você vive. Porque ninguém vai garantir o futuro. Se eu não viver bem agora, o que vai ser do futuro? Como vai ser meu futuro, né? E como será meu passado se eu ficar presa no lá, né? Então, assim, é o ir.
E vendo assim de fora, eu vejo todos são ciclos, né? Aí se encerra, aí eu volto com uma outra postura. Aí eu acho que, eu não sei dizer exatamente quanto tempo depois, eu fiquei nesse universo assim de dedicação, de trabalho, de estudo, mas aí eu tive a perda do meu pai, que foi o baque total e assim, eu não digo da minha vida, foi da família, porque assim, como a família para a gente é uma base muito importante, ele era essa base. E ele, né, faltou de repente, e agora? Né? Então, assim, tive que parar e falar, e agora? Porque ninguém planeja isso, né? Aí como vai ser? Pelo menos eu nunca planejei o que eu vou fazer depois que o pai ou a mãe vierem a faltar. A gente vivia intensamente essa questão. E aí, quando ele falta, tem esse baque familiar, ficou todos nós assim, porque não foi uma doença, foi de repente. E aí surge um outro ciclo, né? Nasce um ciclo novo aí, que é a filha de novo. Aí eu viro a mãe, como é? Eu viro a mãe da mãe, porque aí eu passo a ter que cuidar da minha mãe, porque a minha mãe ficou muito mal, perdeu muito, assim, a referência, que era a referência dela de uma vida, e aí eu assumo esse outro papel, né, que é o de manter a família junto, que isso era difícil, porque a impressão que dava é que meu pai era essa figura, né, de ponte, e acabou. E aí eu pego essa função da ponte e passo a cuidar dela, que hoje ainda está comigo, é um exemplo de mulher, de pessoa, de amiga, de companheira, como mãe, como pessoa e como avó hoje em dia, que é uma mãe, é uma avó, assim, não tenho palavras para falar dessa avó. E aí, assim, é mais um ciclo que vem, né? Que surge, e que esse ciclo, esse eu consigo pôr data, ele teve uns 2 anos, mais ou menos. Não chegou. O de estar cuidando dela ainda existe, né? Mas essa transição, porque 9 meses depois, que eu acho muito engraçado, que é o período de uma gestação, eu conheci o Renato, que hoje é meu marido, né? Então eu conheço ele 9 meses depois que meu pai faleceu. Ele entra também na minha vida assim, despretensiosamente, porque eu ainda estava muito nesse momento de trabalhar, estudar. Eu estava ainda num luto, sim, porque foi muito pesado, e esse cuidado com a minha mãe. Despretensiosamente, não. Né? A Carol, eu e a Cirlei, nós estávamos sentindo que depois que você fizesse a despedida do seu pai, que era o centro, não é? Aí então começaria a sua vida. E não é despretensioso, se eu bem me lembro, ele chegou, ele te conheceu e disse: eu vou casar com você. Lembra? Então, vou dizer que eu fui despretensiosa, né? Você foi, porque ele te viu naquele espaço, ele se apresentou e disse: eu vou me casar com você. Você é a mulher da minha vida. Ou seja, né? você estava nesse momento pronta para ser não mais a filha do pai, mas a mulher. Então, veja como é organizado, né? Como a Celia diz que é organizado, e a Carol, como é mesmo organizado em ciclos. Ele né? não é premeditado nem racional. O organizado não é da ordem do racional. Isso, não lógico. Não é do mundo lógico. Mas... Eu sempre achei que a Cirlei era organizada da vida, né? Ela é super organizada. Não, ela é, mas é de um outro jeito. Então, o parâmetro de organização era esse, não esse que não vem dessa ordem racional mesmo. E foi isso, porque assim, aí ele veio assim, para ficar. E é engraçado, porque quando ele conta, ele fala para o Pedro, eu bati o olho, eu olhei ela e falei, é ela. Eu falava, né? E assim, ele veio e ficou. Aí, depois de 2 anos, nós casamos, e aí entra um novo ciclo, né? Aí eu virei a esposa. Então, eu era a mulher, a psicóloga, eu tinha a filha, que tinha uma mãe aí que precisava dos cuidados, e aí eu virei esposa, num formato
totalmente diferente do que eu tinha de modelo, né? Porque o formato que eu tinha era aquela mãe que fica em casa cuidando dos filhos. E eu não, eu era mãe que trabalhava, que estudava, e a mãe não, a mulher nesse momento. Porque aí o Pedro veio, mas assim, outra coisa interessante, as datas, né? Eu casei no dia do meu aniversário, aí, que é 15 de dezembro. O Pedro nasce exatamente um ano depois, no dia seguinte, dia 16 de dezembro. Que também não foi programado. Cada um com a sua data, como eu digo para ele. O sagitariano gosta de ter datas, de comemoração, quero dizer. Sagitariano, extrovertido, sentimento. Juntou, vocês entenderam, né? Aí eu lembro que também não foi. Eu sempre quis ser mãe, né? Era um desejo que eu sempre tive, de ter essa família, de ser mãe. Mas que eu achava que ia demorar um pouco mais. E veio. E fica muito claro isso hoje, porque essa despedida, quando meu pai vai, é como se ela realmente tivesse finalizado aí efetivamente a jornada da filha, né? E aí nasce a possibilidade da mulher, né? Que aí é onde eu me caso, eu tenho filho, e aí vem a última jornada, vamos dizer, e atual, que é a maior de todas da minha vida, que eu não falo que é ciclo, é uma jornada, que é o ser mãe, né? É o ser mãe tem do a sua Pedro. monografia, Sim. A Mãe Desnaturada. É maravilhosa, né? A monografia vem nesse tema também da maternidade, né? Da possibilidade do ser a mãe in natura, né? E não aquela mãe esperada, social, né? E também a possibilidade das mães que têm problema com a maternidade, né? Que passam por depressão e tudo mais. Então, assim, a monografia é um outro filho, né? Foi um outro filho eu que me nasceu lembro da que, maternidade. Primeiro que eu fiquei muito feliz, né, de você me convidar para te orientar, e junto, né, olha que coisa mais interessante, junto, as duas meninas, a Cirlei e você, né, vocês duas, e uma hora estava com uma hora estava com outra, nas madrugadas fazendo a monografia, tinha prazo, né? E as duas foram incríveis, né, cada uma com o seu tema, né? O tema da Cirlei foi um novo casamento, esse aprofundamento em família que ela tem em casal, e você com a mãe, é maravilhoso o tempo que traz essas notícias de dentro, não é? É maravilhoso tudo isso. Vem confirmando a natureza de cada uma de vocês, né? E aí nós ficamos ali, eu sabia que era maternidade, era filhos, mas não o quê? E em conversa ali surgiu essa ideia, né, de que as pessoas cobram muito das mães, né? Que as mães sejam num estilo fechado. Sejam imaculadas. Exatamente. E eu estava vivendo esse momento. Exatamente. Né? O Pedro pequeno, né? Aquela coisa do eu vou ou eu não vou, né? Eu vou fazer ou eu não vou, porque eu tinha essa divisão dentro de mim, né? De querer estar, e aí você encontra possibilidade. Você pode estar ali, né? Com qualidade, sem deixar de viver sua vida, né? De ter essa profissão, de ter o seu trabalho. Foi terapêutico também, né? A escolha do tema também foi terapêutica. Porque então você diz, então eu tenho uma mãe em natura, né? A mãe em mim, a mãe que eu sou em natura, a minha natureza mãe. Eu não preciso ser esta outra mãe, né? E aí começa o tema do desnaturada e fizemos um pouco apressadamente, eu gostaria até de voltar, né, no teu trabalho. Hoje você aprofundando mais, criando mais raízes, porque eu me lembro que o da Cirlei estava pronto, né, Cirlei? O teu estava pronto.
E o teu estava borbulhante, então você teve que escrever borbulhando, né? E eu acho difícil, né, escrever na maternidade, né? Escrever ainda sobre, né? Porque é tanto hormônio fervente por dentro, fervilhando. Não é? O tema, tanto da Carol quanto da Cirlei, eles já estavam bem trabalhados, né? Vocês já tinham trabalhado bastante esse tema, mas o teu já estava em plena ebulição. Então, eu faço o convite aqui, né, reforço, de voltarmos a esse tema, que hoje você tem muito material para ampliar, né, e poder oferecer para todos nós um seminário, uma palestra, enfim, um livro, não sei. Mas é essa tua natureza de analista, esse projeto Entrevistas tão interessante, que traz a matéria-prima mesmo de cada um de nós, né? E que riqueza que é o IPAC, né? E que riqueza, né, nossa presidente querida? Eu acho que esse projeto ele foi uma grande luz, assim, eu acho que trouxe para dentro do Instituto, né? Podemos nos dar a oportunidade de percorrermos a história, a trajetória mesmo dos membros e sair da imagem só do profissional e trazer para o pessoal, e do pessoal e o profissional, e aquilo que compõe, né? O que nos compõe. Como diz você, né, Lu? É a nossa matéria-prima, é a nossa história. É a nossa história ancestral, é a nossa história familiar de origem, é a nossa história que a família que a gente constitui, são os nossos amigos. O self, ele está presente e ele nos chama. E eu acho que foi muito bonito, Jô, poder acompanhar com você, com a Carol, com a Lunalva, o teu caminhar, né? Esse chamado mesmo. Porque nós não... A gente escuta falar assim, nós somos analistas ou nos tornamos analistas? Né? Que não é simplesmente você ser um psicólogo, realmente é um mergulho. Você trouxe assim, um mergulho para dentro de você e nos apresentou isso hoje, né? Então, eu estou muito feliz, assim, eu acredito que nós todas estamos muito felizes por podermos acompanhar e apresentar um pouco da filha, da mãe, da esposa, da amiga, da profissional, que te compõe, desse ser humano que te compõe. Muito obrigada. Eu acho que é bem... Eu que tenho a agradecer vocês pela essa oportunidade de poder estar aqui, contar um pouco da minha história. E, mais uma vez, eu sempre tendo essa necessidade de fazer as pontes entre as pessoas, o trabalho, as mulheres dentro de mim, né, que são várias aí atuando, e o como isso é importante dentro do trabalho analítico, né, você ter essa percepção e poder estar olhando dessa forma para o outro no atendimento, de ter saber que tem essas várias versões da mulher que vão ter altos e baixos, e eu acho que isso ajuda muito para compreender a mulher enquanto papel de mãe, de mulher e de profissional, e na família, e dentro da família, né? Como a gente conseguir fazer essa conexão entre todas, vai trazer um caminho dentro da família também mais saudável, mais feliz, né? Então, assim, é poder tirar o que eu tenho de melhor dentro de mim e poder oferecer dentro do trabalho. É que realmente eu vejo que muito do que te define, né, Jo, se não tem significado qualquer aspecto da sua vida, você não consegue fazer. Né? Então, tudo tem que ter um sentido, o sentido seu, não o sentido de fora. Então, é o sentido, a genuinidade de você, né? Eu acho que isso marca muito quem você é. Verdade. E para mim isso é um resumo
de como você funciona, né? Se não tem sentido, mas não, você não faz mesmo. Não vou. E se tiver aqui, eu vou. Quando tem que ir, eu vou e vou sem medo. É bem assim. Exatamente. E tendo sentido, você caminha com muita fluidez, né? Eu acho que é isso que é muito o sentido afetivo, o sentido dos significados mesmo teóricos, tem que vir de dentro, né? E isso marca muito você. Eu me sinto presenteada. E eu por ter vocês na minha vida. Tenho muito, muito, muito orgulho. E é impressionante como hoje aqui com vocês, como faz sentido, como a vida reúne, né? Pessoas que estão comprometidas umas com as outras, mesmo no invisível. E como cada uma é tão importante. E como hoje, para mim, vocês estão gêmeas de novo, só que ao mesmo tempo independentes e únicas, né? É muito bonito. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, minhas queridas. Obrigada, Ju.